Olá, tudo bom? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem promessa de Deus na sua vida? Deus te prometeu alguma coisa? Ela já se cumpriu? Não se cumpriu? Como é que está funcionando essa questão aí na sua vida? Nesse vídeo eu quero falar sobre as promessas de Deus e duas vertentes que a gente precisa aprender e entender para que elas se cumpram na sua vida. Tudo bom? Deus abençoe você. Meu nome é Isaac do Nascimento, eu sou pastor e esse canal aqui é um canal que vai ser usado para divulgar a palavra de Deus. E eu tenho uma pergunta para você. Na verdade, eu já fiz essa pergunta no início do vídeo e eu queria compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração nesses últimos dias. Antes de falar sobre as promessas de Deus, eu quero fazer você lembrar de um texto que é muito conhecido. No livro de Números, no capítulo 23, no versículo 19, a Bíblia diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não fará? Ou tendo falado não cumprirá? Nós precisamos entender que Deus não é como o ser humano. Deus não é um homem para que se ele prometer alguma coisa ele não vai cumprir. Se Deus ele falou algo, vai acontecer. Você pode ter certeza. Ao longo da minha caminhada cristã, eu aprendi que Deus é um Deus que fala pouco. Apesar de nós ouvirmos muito por aí que Deus me falou, principalmente hoje em dia, no tempo da graça, a gente escuta muito falar sobre isso, sobre como que Deus fala com as pessoas, e eu acredito nisso, porque o Espírito Santo está sobre nós, o Espírito Santo veio sobre nós para poder nos abençoar, ele mora em todo aquele que aceita e reconhece ao Senhor Jesus como Senhor de sua vida, porém, nós sabemos que Deus fala pouco. Por que eu não tenho preocupação em afirmar isso para você? Simplesmente pelo fato de Deus ter compromisso com aquilo que ele fala. Deus, ele não é o tipo de ser, ou ele não é, como a Bíblia nós lemos aqui, um homem, para que ele fale alguma coisa e mude de ideia logo depois. Embora existam alguns relatos na Bíblia onde nós vemos que isso aconteceu, porém nós vemos que teve uma intervenção. Houve uma oração que foi feita, no caso de Ezequias, por exemplo, Deus havia dado um decreto para ele de que ele morreria por uma doença que ele estava, ele chora, ora, busca a Deus, Deus muda a sentença e permite que ele viva durante 15 anos a mais. Mas nós sabemos que muitas vezes isso aconteceu, porém, quando surge uma promessa de Deus para o nosso coração, nesse caso de Ezequiel, foi uma sentença que foi dada e essa sentença foi mudada, não foi necessariamente uma promessa, mas nós entendemos que quando Deus ele promete alguma coisa, ele faz com que a palavra dele se cumpra. Em Jeremias, no capítulo 1, se eu não me engano, a Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra para que ela se cumpra. E nesse vídeo eu quero falar sobre duas vertentes ou dois princípios que nós precisamos ter ou entender para que a gente saiba o que é relacionado à promessa de Deus, para que a gente possa entender como que a promessa de Deus pode acontecer na nossa vida. E o primeiro princípio existem dois tipos de verdade. Na verdade, esse é o princípio, né? Existem duas verdades sobre a promessa, que a primeira é: Deus tem promessas incondicionais e Deus tem promessas condicionais. O que são as promessas incondicionais de Deus? As promessas incondicionais de Deus são aquelas promessas em que ele promete independentemente da atuação humana, independente do que o homem faça ou deixa de fazer, Deus, ele decide prometer e por conta dessa promessa que ele faz, por conta dessa promessa que ele fez, independentemente do que o homem fizer ou deixar de fazer, vai acontecer. Por exemplo, Deus fez uma promessa para Noé. Você conhece a história, o homem estava totalmente sem controle, desenfreado, Deus levanta Noé, manda ele fazer uma arca, nessa arca ele coloca todos os animais, entra Noé na arca, vem o dilúvio e aí toda a humanidade é extinta com exceção de Noé. Quando Noé sai da arca, ele faz um sacrifício, oferece um sacrifício ao Senhor. A Bíblia diz que aquele sacrifício, o aroma daquele sacrifício subiu às narinas de Deus e aquilo agradou a Deus. E Deus fez uma promessa. Ele disse: eu nunca mais
vou destruir a terra com água. E a comprovação disso é que eu vou colocar o meu arco nos céus. Acredita-se então, por conta disso, que o arco-íris é justamente essa aliança de que Deus fez com o homem, com Noé, de que ele nunca mais iria destruir a terra com água. Isso é uma promessa incondicional. É uma promessa que, independentemente do que Deus faça, vai acontecer. Deus nunca mais vai destruir a promessa com água. Mas com fogo é outra história, é outro assunto. Uma outra promessa incondicional também. Deus falou para Abraão que ele iria fazer de Abraão uma grande nação, mas que o povo dele iria sofrer por um período até que fosse liberto com mão forte. Isso aconteceu. A Bíblia diz que Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve 12 filhos. Esses 12 filhos foram morar no Egito e ali eles cresceram, se multiplicaram e durante 400 anos ficaram sob a escravidão do Egito. E em determinado momento, a Bíblia diz que Deus levanta Moisés para que Moisés ele tirasse o povo do Egito. Cumpriu-se a palavra. Independentemente do que o homem fez, do que o homem faria, Deus cumpriu essa promessa. Então, nesse sentido, a promessa de Deus é incondicional. Deus cumpre a promessa independentemente do que o homem faça, independentemente das atitudes que o homem tenha, Deus vai cumprir a sua promessa. Então, esse é o tipo de promessa incondicional. Geralmente, essas promessas incondicionais, elas têm a ver com a humanidade, têm a ver com todas as pessoas que habitam sobre a face da terra. Uma outra promessa que ainda não aconteceu por completo é de que Jesus vai voltar. Jesus, quando eu digo que ele não aconteceu por completo, né, é porque havia uma profecia de que ele viria, né, como o Messias, ele veio, morreu, ressuscitou, está vivo, glória a Deus por isso, mas ele também disse que vai voltar. Quando ele sobe para as alturas, lá em Atos, no capítulo 2, a Bíblia diz que os homens galileus estavam olhando para o céu, Jesus vai entre as nuvens, e aí aparecem 2 anjos ao redor deles, ao lado deles, e diz: varões galileus, por que é que vocês estão aí olhando para Jesus? Pois da mesma maneira que vocês ouviram subir, ele também voltará. Então eu gosto de pensar, provavelmente os novos não vão lembrar, mas é como se a gente rebobinasse uma fita, onde a gente via as coisas da fita, da gravação voltando, né? E aí a Bíblia diz que da mesma maneira que os varões galileus viram Jesus subir, eles também, ou nós também, né, há uma promessa, veremos ele voltar. Então, uma promessa incondicional, independentemente do que o homem faça, independentemente do que ele creia, independentemente das atitudes que ele tenha, Jesus vai voltar. Lógico, existe uma passagem na Bíblia que diz que nós podemos apressar a vinda do Senhor, mas isso também é tema para um outro texto, para um outro dia. Mas a grande verdade é que essa promessa é incondicional. Não importa o que façamos, a promessa bíblica é de que o Senhor Jesus vai voltar. Então, existe, em primeiro momento, essas promessas incondicionais de Deus e existe também as promessas condicionais de Deus. Mas antes de eu falar das promessas condicionais, eu queria te pedir um favorzão. Se inscreve aí no canal, poxa, me dá uma moral aí, eu estou começando agora esse canal, o meu desejo é fazer com que a palavra de Deus chegue ao máximo de pessoas, e quando você se inscreve no canal, você está dizendo para o YouTube que o canal é relevante, que a informação que eu estou trazendo é uma informação boa, e isso pode ser compartilhado para mais pessoas. E aí você pode também tocar no like, você pode fazer um comentário e você pode compartilhar com outras pessoas. Assim, o YouTube vai entender que essa informação é interessante. Mas, em segundo momento aqui, a gente percebe que existe uma promessa condicional. E o que são as promessas condicionais de Deus? Nós aprendemos na primeira parte desse vídeo aqui que a promessa incondicional é aquela promessa que independe do que o homem vai fazer, se ele crendo ou não crendo, ele vivendo ou não vivendo, estando atento ou não, fazendo as coisas ou não, essa promessa vai acontecer. Mas existem outras promessas de Deus que dependem, na verdade, do que o homem ele vai fazer ou do que o homem faz, de como o homem age para poder essa promessa acontecer. E aí, essas promessas, elas são as promessas
que precisam ser condicionais, ou melhor, elas são condicionais. O que são promessas condicionais? Promessas condicionais são aquelas promessas que dependem de uma interação. Eu, particularmente, sou da crença de que Deus ele já determinou todas as coisas no que diz respeito a uma historicidade, a um caminho, um plano que as coisas devem seguir. Porém, na minha vida, eu sou participante das coisas que estão acontecendo comigo. Eu sou responsável por elas. Eu interajo com Deus, eu interajo com o Espírito Santo e existem muitas coisas que para acontecer na minha vida, eu preciso de ter uma interação com Ele. E aí, nesse sentido, eu creio que as promessas são condicionais. Existem promessas condicionais de Deus para a minha vida e para a sua vida. E qual que é a diferença? A promessa incondicional, ela é uma promessa que independe da atitude do homem para acontecer, independe da vontade humana. Deus decretou, Deus prometeu e vai fazer. Agora, a promessa condicional, ela é uma promessa que geralmente, primeiro, ela tem uma condição para acontecer. Geralmente, as promessas condicionais de Deus, elas são pessoais, elas muitas vezes, em alguns casos, né, são exclusivas, é para uma única pessoa ou para um grupo determinado, e ela tem uma condicional. O que é essa condicional? Em 1 Reis 11:38, por exemplo, Deus está falando com uma pessoa aqui, e aí no versículo 38 de 1 Reis 11, diz assim: se você ouvir tudo que eu ordenar, andar nos meus caminhos, fizer o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu vou estar com você, vou te edificar uma casa estável e vou te edificar uma casa estável, como edifiquei a Davi, e vou dar Israel para você. Deus está falando com uma pessoa que estava subindo ao trono, que estava se ascendendo como rei, né? Por causa de alguns acontecimentos, não vou entrar porque não dá tempo aqui, mas ele faz uma promessa para essa pessoa. E qual que é a promessa que ele faz? Se você ouvir tudo que eu ordenar. E aí, dentro dessa promessa, nós enxergamos que ela é uma promessa condicional. Por quê? Porque a promessa condicional, ela depende da atuação humana, ela depende da interação do homem em relação ao que Deus prometeu, mas existe uma palavrinha de 2 letras aqui nesse texto, por exemplo, que faz a diferença. Se. Por exemplo, se você fizer isso, no texto está escrito, se você me ouvir, se você fizer o que eu ordenar, se você andar nos meus caminhos, e aí existe a condição. Qual que é a condição para que a promessa se cumpra? Se você ouvir, se você ordenar, se você andar nos caminhos, mas se você fizer isso tudo, eu vou ser com você, eu vou edificar uma casa estável, como fez com Davi, e vou dar Israel para você. Então, qual que era a condição para que a promessa se cumprisse? Para que a promessa se cumprisse, a condição era: você tem que cumprir o seu lado no acordo, você tem que cumprir o seu lado no que eu estou te mandando fazer, no que eu estou te direcionando, para que eu possa cumprir o meu lado. Então, na promessa condicional, lógico que existem algumas coisas, eu não vou entrar hoje aqui, talvez no próximo vídeo aí eu compartilhe algumas características de promessas condicionais e quais as nossas atitudes em relação a essas promessas, para a gente poder alcançar as promessas de Deus. Mas eu quero que você entenda que dentro da promessa condicional, a minha atitude vai fazer com que a promessa que Deus me prometeu se cumpra. Então, existem muitas pessoas que elas não têm ou não tiveram ainda suas promessas cumpridas, porque Deus, ele cumpriu o lado dele na promessa, mas as pessoas não. E as pessoas acreditam que elas podem viver a vida de qualquer maneira, da maneira que elas quiserem, do jeito que elas quiserem, que isso não vai interferir e Deus, no final de todas as coisas, vai dar um jeito de cumprir a promessa. Não é assim que funciona. Existem as promessas incondicionais e existem as promessas condicionais. As promessas condicionais são aquelas promessas que Deus fala diretamente com você, que Deus fala de maneira pessoal, exclusiva ou em algumas vezes com um grupo. E essa promessa depende sim das atitudes, da interação humana em relação à promessa. E para que essa promessa condicional ela se cumpra, ela precisa de que o homem faça a parte dele no acordo, encaminhando em direção a essa promessa. Então eu quero que você entenda essa verdade.
Existem promessas de Deus para a vida de todo ser humano. Ele fez promessas. Ele vai cumprir as promessas que ele fez. E algumas delas, as incondicionais, independem da vontade humana. Mas existem as promessas condicionais. E para essas se cumprirem na vida das pessoas, precisa de uma interação. E eu quero que você entenda, talvez algumas promessas de Deus na sua vida ainda não se cumpriram, justamente porque você ainda não tomou a posição ou a postura que Deus mandou você tomar. E Deus está falando com você nesse vídeo. Por favor, Deus não pede, né? Por favor, mas entenda, entre no caminho que Deus direcionou para você. Cumpra a sua parte no acordo para que Deus possa cumprir a parte dele na promessa que ele te fez. Então, entenda isso. Na promessa condicional, nessa promessa que Deus fez, existe um se. E esse se é a parte humana para que a promessa se cumpra. Deus é fiel e ele não mente. Se ele prometeu fazer alguma coisa, ele vai fazer. Eu quero concluir esse vídeo dizendo isso para você. Deus, ele é fiel em suas promessas. Tá bom? Um grande abraço para você. Para você que ficou aqui, não se esquece não, se inscreve aí no canal, clica no sininho aí, ativa as notificações, porque eu vou estar fazendo agora devocional todos os dias para você. E vou estar também gravando pelo menos um vídeo aqui para poder trazer uma palavra um pouco mais específica e direcionada. Tá bom? No mais, um grande abraço para você. Deus abençoe. Fica com Deus.